O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, mantendo uma tradição desde 2015, já que sempre que temos a Assembleia Geral das Nações Unidas, temos a participação do professor Guilherme Casarões analisando o discurso do representante brasileiro. Coluna aberta. Olá, amigos do Xadrez Verbal, tudo bom com vocês? Aqui é o Guilherme Casarões e eu estou aqui religiosamente em mais um ano comentando o discurso do presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Esse ano a gente tem uma particularidade, porque é ano eleitoral, então tudo que eu vou comentar com vocês agora tem que ser entendido no contexto da disputa presidencial, uma corrida muito acirrada que a gente está vendo ainda hoje entre Lula e Bolsonaro, que são os candidatos que estão liderando as pesquisas. E o caso do Bolsonaro em particular é por ele se tratar de um candidato que está atrás das pesquisas do seu principal adversário, ele teve que usar, e isso não justifica, claro, o conteúdo, mas ele teve que usar o espaço das Nações Unidas para seguir fazendo aquilo que ele faz melhor, que é campanha política. Muito bem, o presidente Bolsonaro fez um discurso relativamente curto na Assembleia Geral. Eu diria que, antes mesmo de a gente entrar no conteúdo do discurso, é importante entender o contexto em que essa fala, em particular, aconteceu. O presidente Bolsonaro fez uma viagem longa, em que ele para primeiro na Inglaterra para o funeral da Rainha Elizabeth II, e depois ele vai a Nova York fazer a abertura das Nações Unidas. Então a gente está falando de um roteiro inusitado de campanha. A própria ida ao funeral da rainha, muita gente o aconselhou a não ir ao funeral, justamente para não acontecer aquilo que acabou acontecendo. Bolsonaro usa a oportunidade para fazer comício, e isso acabou pegando muito mal para ele, inclusive dentro dos círculos internacionais. Então foi lamentável aquela imagem que a gente viu de apoiadores do Bolsonaro fazendo algazarra na frente da residência do embaixador, onde o Bolsonaro estava hospedado, em total desrespeito ao momento histórico em que os britânicos estão lá lamentando a passagem da Rainha Elizabeth. Então, esse discurso do Bolsonaro nas Nações Unidas, ele está inscrito nessa turnê de campanha, se eu puder dizer assim, que é raro, aliás, acontecer entre candidatos incumbentes, presidentes que estão no cargo e estão disputando reeleição. O Lula em 2006 e a Dilma em 2014 tiveram uma agenda internacional muito mais modesta nos seus anos eleitorais, dadas as circunstâncias que a campanha lhe impõe. Bolsonaro não, ele entendeu que um dos poucos jeitos que ele tem de seguir fazendo campanha é internacionalizá-la, é usar todos os palanques possíveis e imagináveis para poder passar a sua mensagem, a sua mensagem ideológica, a sua mensagem sobre o Brasil que ele imagina que a gente viva hoje. Então, esse é o contexto, vamos dizer, anterior à fala do Bolsonaro na ONU, que, como vocês podem depreender dessa minha introdução, foi também uma fala de campanha. Pois bem, Bolsonaro chega nas Nações Unidas muito pressionado já internacionalmente, inclusive tinha uma projeção xingando o Bolsonaro no prédio da ONU logo antes da abertura. Ele perdeu ali o carro para uma reunião que ele teria com Antônio Guterres, secretário-geral. Então foi um momento muito conturbado, mas que eu acho que reflete muito o próprio caos político em que o Brasil está inserido nesse contexto. Então ele vai fazer o discurso de abertura num espírito muito diferente daquele com que ele havia feito os discursos anteriores. Os 3 discursos anteriores, um deles foi virtual em 2020, foram discursos muito mais no sentido de constituir uma identidade internacional do Brasil que correspondesse aos anseios daquele governo específico, da administração Bolsonaro. Então ele fala muito nos 3 anos anteriores sobre questões identitárias, o Brasil como um país cristão e conservador, o Brasil como um país defensor da soberania amazônica, o Brasil como um país que defende as maiorias, que defende o povo cristão, que defende os índios, enfim, tem toda uma narrativa que se quis construir e que nesse ano em particular ela é trazida, mas ela não é o elemento primário do discurso, não é o elemento que mais salta aos olhos.
Esse discurso de 2022 foi um discurso de apresentação dos resultados do governo, acima de qualquer outra coisa. A gente pega, inclusive, a composição, eu costumo fazer essa conta porque eu avalio o discurso dos presidentes desde os anos 90, né? Quer dizer, de Lula para cá, todo ano, mas assim, desde os anos 90 eu já puxei muitos discursos de presidentes no passado para tentar ver qual é o papel que a política externa ocupa de fato nessas narrativas. E no caso do Bolsonaro a gente vê uma coisa curiosa. 20% mais ou menos daquilo que ele substantivamente falou dizia respeito sobre política externa, né? Então, foi um discurso em que, sei lá, 4/5, um pouco menos talvez, mas praticamente isso, 80% da sua fala foi voltada para falar dos indicadores do Brasil hoje e de dados que são úteis para a sua campanha eleitoral. Tanto que depois o próprio TSE proibiu que as imagens da Assembleia Geral fossem usadas no material de campanha do Bolsonaro, porque ali foi escancaradamente uma intenção de fazer campanha. Vejam, Dilma fez isso em 2014, mas de maneira muito mais discreta. Lula fez isso em 2006, mas assim, muito pontualmente. É importante para qualquer governo, e daí eu não tiro a razão do Bolsonaro, falar das suas conquistas, falar das suas políticas, mas a maneira como isso aparece no discurso desse ano foi realmente muito, muito singular. Até mesmo porque foi um show de distorções e de meias-verdades, né? Para não falar a palavra específica, mas a gente pode dizer que grande parte dos dados mostrados ali eram dados que ou não condizem com a realidade ou que representam uma realidade completamente segmentada dentro de um quadro que é muito pior do que aquele que o presidente Bolsonaro efetivamente mostra. Então esse é um ponto que eu acho importante, né? Foi um discurso de campanha que ele podia ter feito no cercadinho do Alvorada, que ele podia ter feito num palanque de campanha e que ele levou para as Nações Unidas com essa intenção escancarada. Agora, é um discurso que também traz dois outros elementos que eu julgo fundamentais. O primeiro, quer dizer, o outro elemento, né, o primeiro desses dois outros elementos, é a própria dimensão internacional. Como é que ela entra no discurso? Bolsonaro, ele tem já esse cacoete de algum tempo de usar os temas internacionais para consolidar uma determinada plataforma de campanha, né, para falar de questões internacionais voltadas para o seu eleitorado. Então a promessa dele de transferir a embaixada lá em Israel de Tel Aviv para Jerusalém em 2018, falar que o Brasil ia se transformar numa Venezuela. A bola da vez é a Nicarágua, então ele traz a Nicarágua chamando a atenção para um fato que está de fato acontecendo no país, que é a perseguição a cristãos, mas como uma representação daquilo que ele quer convencer o seu eleitorado e o público internacional mais amplamente de que pode acontecer caso o Brasil volte a ser governado pelo PT, pela esquerda, pelo Lula. Então esse é um primeiro ponto, né? É uma espécie de tática de amedrontamento, né? Um scare tactic, se a gente puder colocar assim, mas que toca numa questão de política externa que é muito central, que é a nossa relação com determinados países, Chile, Colômbia, agora governados pela esquerda, Venezuela, claro, Nicarágua, Argentina. Então, ele vem usando isso, inclusive, nos debates eleitorais, mas também no discurso às Nações Unidas. Então, as dimensões internacionais que aparecem no discurso, elas quase todas estão relacionadas com certas pautas internas também. A crítica à Nicarágua, a defesa das operações de paz, e aí tem sempre uma sinalização para os militares, toda a construção sobre a nossa política ambiental e agrícola, que, claro, sinaliza para essa base do agronegócio que o apoia, e esse anticomunismo renitente que aparece no discurso dele pela 4ª vez seguida, e, de novo, com uma finalidade muito claramente eleitoral. Então esse também me parece um ponto importante para a gente poder pensar. Como que a política externa, em vez de ser a linha mestra do discurso, ela passa a ser sequestrada por uma agenda eleitoral que prevalece nesse caso. E, por fim, tem um outro elemento que eu acho também importante colocar, que é o elemento identitário que o Bolsonaro continua tentando produzir, né? Como eu falei, ele não é, ao contrário dos anos anteriores, a parte principal da fala. Mas toda a ideia do Brasil como um país conservador, como um país cristão, preocupado com os valores tradicionais, contra a ideologia de gênero, isso também vai aparecer no discurso deste ano.
de novo, sempre sinalizando para determinados grupos conservadores, né, que estão na base de apoio do governo Bolsonaro, mas como um elemento, vamos dizer, secundário nesse material que foi, de novo, primariamente produzido para a campanha, cujo objetivo fundamental era atrair um determinado segmento ao qual o Bolsonaro não consegue atingir de maneira mais orgânica. Então, mostrar conquistas do governo, falar inclusive coisas, por exemplo, do foco nas mulheres do governo dele, falar das políticas conservadoras que ele vem defendendo, da preservação ambiental. Então é um Bolsonaro que ele por um lado, ele soa um presidente de extrema-direita como ele é, mas ao mesmo tempo ele busca dosar alguns elementos dessa mensagem para poder chegar a certos eleitores a quem ele não tinha chegado. Como o Tribunal Superior Eleitoral não deixou que o Bolsonaro usasse esse discurso, ou trechos do discurso, como material de campanha, essa estratégia acabou servindo de muito pouco, porque afinal de contas ele não conseguiu capitalizar ao máximo esse discurso como ele poderia ter feito. De todo modo, é um discurso que destoa muito daquilo que a gente viu, tanto com relação ao que o Bolsonaro já dizia, porque a gente costumava ver um Bolsonaro mais raivoso, mais reativo, mais conspiratório, e agora a gente viu o Bolsonaro que tem elementos de moderação, mas ao mesmo tempo destoa também de toda a trajetória dos presidentes recentes do Brasil, de Fernando Henrique até Temer, que usavam o palanque da ONU com motivações e inflexões variadas, mas para tentar mostrar qual é a visão do Brasil sobre o mundo, qual é a contribuição que a política externa traz sobre o mundo, e o Bolsonaro parece ter abandonado completamente essa intenção, transformando o discurso em mais um comício pré-eleitoral, em que a política externa entra sempre muito subjugada à agenda eleitoral que hoje tem guiado todos, praticamente, os interesses do governo.